Olá pessoal, nosso bate-papo de hoje é sobre farmacologia dos antifúngicos. Eu sou o Cauê, doutorando do programa de farmacologia da UFPR. Eu já deixo adiantado para vocês que eu fui até um pouquinho fundo nessa questão dos antifúngicos. Quero deixar bem livre para vocês, né, a forma como vocês vão explorar e o que vocês vão explorar desse conteúdo. Mas eu acredito que uma aula mais completa seja melhor para a gente aproveitar, né? Obviamente aí que a gente não vai fazer uma revisão sobre os fungos, mas alguma coisinha nós precisamos lembrar, né, com relação a esses micro-organismos. Pelo menos isso, né, que eles são micro-organismos eucarióticos, que são ali células mais complexas, com diversas organelas, né, um material genético separadinho ali no núcleo. E a gente vai ver que isso é muito importante, né? Aí durante a aula a gente vai ver que é muito importante a gente saber disso e lembrar um pouquinho disso, porque os antifúngicos eles têm diversos locais de ação que envolvem aí a estrutura celular dos fungos, né? Nós temos diversas formas aí de fungos, entre eles, né, as leveduras, que são essas formas aqui esféricas. Eu vou estar dando uma olhadinha porque eu estou com uma segunda tela aqui para facilitar. Então, nós temos as leveduras, que são essas formas esféricas, né, com células isoladas, os bolores, que são filamentosos, né, com muitas células aí, densos, e os dimórficos, que apresentam uma mistura dessas duas formas. Quando a gente leva para o lado da clínica, né, essa questão que a gente vai falar da farmacologia dos antifúngicos e das micoses, né, das infecções fúngicas, a gente precisa pensar na suscetibilidade aí, né, nos pacientes que estão mais propensos a serem infectados por essa classe. E nesse contexto, né, nós não podemos esquecer dos pacientes cirúrgicos, dos pacientes que estão em unidades de terapia intensiva. Acho que agora, mais do que nunca, a gente tem esse perfil de paciente presente. Não sei na rotina de vocês, mas de diversos profissionais de saúde. Pacientes que tenham próteses, né, e que por algum motivo tenham seu sistema imune comprometido. Né? Ao decorrer da aula, eu acho que tudo isso, né, esses motivos, eles vão ficar bem mais claros para a gente. Bom, o aumento dos casos, né, aí de micoses, de infecções fúngicas, eles têm sido relacionados com alguns pontos, né, dentre eles o abuso de antibióticos. Acredito que vocês já tenham lido, né, ou escutado falar sobre isso, que né, todo esse abuso aí, esse uso desenfreado, né, de forma excessiva, além de desenvolver a resistência, né, dos micro-organismos, ele também abala ali o sistema imunológico do nosso paciente. Então, vocês, por favor, que são profissionais prescritores aí, prescrevem antibióticos bastante, muito cuidado, né, com a prescrição e também com o uso dessa classe de medicamentos. Outro ponto, né, que tem sido relacionado ao aumento desses casos é o uso de catéteres, né, que é uma via invasiva ali que pode ser um meio de infecção por fungos no nosso paciente, principalmente quando a gente fala do uso de catéteres ali a longo prazo, né, sem os cuidados com a limpeza, com a troca. Outro ponto, a infecção pelo HIV, né, as consequências aí da imunodeficiência, tudo isso tem sido também relacionado com esse aumento dos casos. E além disso tudo, né, também o aumento de transplantes, né, principalmente os transplantes com sucesso, né, pessoal? A gente sabe aí que o paciente transplantado ele é imunossuprimido, então ele fica mais suscetível, né, a essas infecções. E também as quimioterapias, né, que têm sido cada vez mais utilizadas. A gente tem visto, né, o número de casos de câncer que a gente tem nos dias de hoje cada vez maiores. Diagnóstico, né, por cultura e microscopia óptica, isso ainda é um ponto que dificulta na prática clínica, porque tem que fazer o isolamento, tem que fazer a identificação. Então, é um ponto que a gente vai ver que dificulta um pouquinho na clínica para a gente, né, ter o tratamento ali mais certeiro.
Então, como eu comentei, um ponto bem importante dessa aula está na estrutura celular ali dos fungos. E um constituinte muito importante, que ó, coloquei o foco nele, é o ergosterol. Né? O ergosterol aí é o principal esterol da membrana dos fungos, que faz ali o papel que o colesterol, né, tem nas nossas na membrana das nossas células e também dos demais mamíferos. Então, ele é indispensável, né, não só para a estrutura, mas também com relação à função da membrana. E o ergosterol, ele é sintetizado a partir de unidades de acetil-CoA, e um dos intermediários nesse processo aqui, o esqualeno, ele é convertido em lanosterol. Por essa enzima aqui, né, bem importante, a gente vai falar mais à frente dela, a esqualeno-epoxidase. Já fica bem ligado nessa figura aí que uma das classes, né, na verdade, mais de uma, vai agir exatamente aqui, né, nessas duas enzimas que eu destaquei, impedindo essa formação do ergosterol. E aí, continuando, né, o lanosterol, ele é convertido em ergosterol por meio da ação da 14-alfa-esterol desmetilase, né? Então, como eu falei, o ergosterol, que é o constituinte mais importante da célula, nós temos a ação dessas duas enzimas, né, extremamente importantes, a esqualeno-epoxidase e a 14-alfa-esterol desmetilase. Então, essas duas, né, já são aí para vocês guardarem, não esquecerem, elas já são alvos, né, de classe de antifúngicos. Eu não vou comentar agora para não bagunçar a cabeça de vocês, mas como eu falei, guardem bem essa figura para lembrar que um dos mecanismos, né, ou mais de um, no caso, dos mecanismos de ação dos antifúngicos é exatamente aqui na formação do ergosterol. Outro constituinte bem importante aí nesse processo, né, e que também é alvo aí dos antifúngicos, é a parede celular. Né? Essa parede celular aí que é formada basicamente por quitina, por beta 3-deglicano, beta 6-deglicano e glicoproteínas. E lá na frente a gente vai ver, né, já vou adiantar mais um pouco também, mas não se preocupe, a gente vai falar com calma disso, que as ecnocandinas, que são ali, né, é uma classe de antifúngicos, elas agem inibindo a síntese da parede celular, né? E um outro alvo potencial dos antifúngicos, eu acabei até esquecendo de colocar aqui nos slides, está ligado com a adesão do fungo à célula do hospedeiro, né, que é realizada ali por meio de adesinas. Quanto à classificação das micoses, né, elas podem ser superficiais, cutâneas, subcutâneas, sistêmicas. Acho que aí a própria nomenclatura já deixa bem claro, né, a principal informação sobre essa classificação. E além disso, a gente pode classificá-las também como primárias, né, ou oportunistas. Não tem nada de secundário aqui, eu que errei no slide. E é bem importante a gente lembrar que poucos fungos, né, eles produzem a infecção aqui como um agente primário, né? Isso vai acontecer mais comumente ali em pacientes imunocomprometidos, e aí a conversa é outra, né? A gente tem que guardar a ideia de que, na maioria dos casos, né, as infecções ocorrem pela oportunidade, né? O meio está propício ali para o desenvolvimento da micose. Isso é bem importante quando a gente pensa no tratamento dessas infecções, né? Não só no tratamento farmacológico, mas no tratamento não medicamentoso, né? Nos cuidados que os pacientes devem ter ali, além do uso do medicamento, né? E o desenvolvimento da doença está bem baseado nisso, então, né? Nessa relação entre o sistema imune do meu hospedeiro e a patogenicidade do fungo. Novamente, desculpas, não é secundário, tá, gente? É oportunista aqui. Já falando aí em patogenicidade, né, já que a gente tocou nesse ponto, patogenicidade, patogenia, isso é algo que ainda não está muito bem definido, né, a não ser essa ideia aí da relação do oportunismo, que envolve o sistema imune do hospedeiro e a capacidade, né, ou a patogenicidade do fungo, que eu acabei de falar. Além disso, né, outros pontos importantes envolvem a adesão dos fungos às células do hospedeiro, né, que eu comentei, e elas estão relacionadas ali, mais especificamente, mais comumente,
com a pele, com as mucosas, com a superfície de próteses, como eu comentei lá no começo, dos pacientes mais suscetíveis. E a disseminação sistêmica, tá? Isso é bem importante para vocês da odonto, eu vou falar também lá na frente. A disseminação sistêmica ela é facilitada ali ou acelerada, né, por lesões que vão permitir a entrada desses micro-organismos, né? Então, assim como eu comentei lá com o uso dos catéteres por um longo tempo, a lesão ela também pode funcionar como um meio de entrada, né, do fungo no micro-organismo. E a gente tem que lembrar também que alguns fungos produzem enzimas líticas, né, de quebra ali de células e também permitem e facilitam, né, esse desenvolvimento sistêmico das micoses. E mais um ponto bem importante aqui para a gente fechar é recordar que os fungos eles têm a capacidade ali de mudar o seu fenótipo, né, por meio da adaptação do ambiente. A gente chama isso de phenotype switching. Não podemos esquecer disso. Então, um exemplo aqui para facilitar a nossa vida, né? Pode acontecer, por exemplo, na infecção por cândida, né? Com a transformação ali das leveduras em hifas, né? Que vão aumentar ali, né? Vão dar mais poder de infiltração para esse micro-organismo e, por exemplo, pode acontecer o desenvolvimento de uma candidíase sistêmica. Então, vendo tudo isso, né, e pensando em como provavelmente a gente deve conter os fungos e as infecções, né, causadas por eles, a gente pode pensar, obviamente, que em teoria, né, em um antifúngico ideal, né? Obviamente é teórico, mas quanto mais próximo disso aí, é, a gente pode considerar como um melhor antifúngico. Então, em teoria, né, esse antifúngico perfeito aí, ele deveria ter um amplo espectro, né, obviamente aí que contra os patógenos, uma baixa toxicidade para o meu paciente, múltiplas vias de administração para facilitar o uso, né, para facilitar essa administração e dependendo ali do tipo de infecção, né, alta penetração no líquido cefalorraquidiano, na urina e nos ossos, que são ali os locais onde talvez a gente mais precisa, né, que esse antifúngico chegue, são as infecções mais comuns. E os principais alvos, como eu já comentei, né, são as enzimas, moléculas envolvidas na síntese de DNA, tá, aí na mitose, síntese da membrana plasmática e da parede celular. Então, por isso que é bem importante a gente lembrar um pouquinho da estrutura do fungo. Então, novamente, se você guardar esses alvos aqui, né, que eu deixei destacado, dificilmente você vai esquecer como eles agem. E uma informação bem importante, né, eu achei legal destacar para vocês aqui, é que os antifúngicos mais modernos, eles não foram ainda, né, testados em crianças e gestantes. Então, nós temos esse uso na prática clínica, porém a escolha aí vai ficar baseada, né, naquele critério de risco-benefício ali, mediante a avaliação do profissional prescritor. Bora para as classes. A primeira classe aqui que eu destaquei, trouxe para vocês, né, são os inibidores da síntese do ácido nucleico dos fungos. O representante aí dessa classe é a flucitosina, né? Foco na figura aqui para entender como ela age. Então, a flucitosina ela vai entrar, né, na célula aí por meio de uma permease, a citosina permease, e ali já dentro da célula, uma outra enzima, destacando aqui para vocês a citosina desaminase, ela vai converter, né, a flucitosina em 5-fluorouracila, o 5-FU, tá? E aí que vai ser convertido em monofosfato ácido, né, o 5-fluorodesoxiuridílico, nome feio, mas que está aqui no meio é importante para a gente. E esse carinha aqui com esse nome feio, ele é responsável pela inibição da timidilato sintase, tá? Se não tem, né, se essa timidilato sintase está inibida, o processo de conversão aqui do desoxiuridilato, ele é bloqueado, e aí não rola síntese de DNA, beleza?
e se bugou a cabeça aí, dá um pause e volta, mas em resumo é isso. A flucitosina, ela é convertida, né, num composto que inibe a síntese do DNA lá no fungo. A gente não tem ao certo, né, a informação, mas ela parece, né, a flucitosina parece ser fungistática na maioria dos casos. Eu acabei esquecendo, mas eu vou falar bastante disso, tá? Fungistático e fungicida, né? Estático de impedir a ação, de paralisar, e sida de morte. Eu acho que é uma linguagem, né, comumente usada aí por vocês. É legal lembrar também que a flucitosina, ela, na prática clínica, ela é comumente associada a anfotericina B, que também é um antifúngico. Lá na frente vai ficar muito claro o motivo dessa associação, né? Eu vou comentar no final da aula. Mas ela também pode ser usada isoladamente, né? No tratamento da candidíase, da criptococose e da cromomicose. Pontos positivos, né, da flucitosina, ela tem um grande volume de distribuição, né, uma excelente penetração no sistema nervoso central, nos olhos, no trato urinário. Então, o que eu comentei lá do antifúngico ideal, ela tem algumas dessas propriedades, é vantajoso para a gente quando a gente pensa em infecções fúngicas, em micoses nesses locais, né, onde ela chega, onde ela consegue ser distribuída. E como desvantagem, nós temos aí, né, que ocorre um rápido desenvolvimento da resistência, provavelmente aí por mutações na enzima, né, na citosina permease, que é a enzima que permite a entrada da flucitosina, e também na citosina desaminase, né, que vai converter ela na 5-fluorouracila. E dentre os efeitos adversos aí, né, os mais comuns nós temos a supressão da medula óssea, náuseas, vômitos, diarreia, disfunção hepática, né, na supressão da medula óssea, lá nosso paciente apresenta leucopenia, trombocitopenia, a disfunção hepática, eu já vou até falar, deixar destacado, vai ser um dos efeitos mais comuns aí da classe, então a gente vai ver, eu vou tocar nesse ponto em praticamente todas as classes de antifúngicos, e também é importante lembrar que ela é contraindicada na gravidez. Próxima classe, inibidor na mitose dos fungos. A gente está vendo que eu estou tratando dos alvos que a gente acabou de comentar, né? Então, representante aqui, griselfulvina. Ela se liga na tubulina, né, que é em mais uma proteína associada ali dos microtúbulos, e ela rompe a organização aqui do fuso mitótico. A gente tem relatos, né, de que além desse mecanismo de ação, ela também inibe a síntese de DNA e de RNA pelos fungos, e ela também se acumula ali nas células precursoras de queratina. E onde que a gente tem queratina, né? Na pele, no cabelo, na unha. Então isso vai, o uso dela, né? O tratamento com ela vai permitir ali um novo crescimento da pele, do cabelo, das unhas, sem essa infecção. Então por isso ela já é usada para tratamento das infecções nesses locais. O uso via oral dela é limitado, né? A gente tem alguns outros antifúngicos ali orais e tópicos com menos efeitos adversos. E também uma coisa importante, não sei se eu coloquei aqui, é importante lembrar que ela não é efetiva contra fungos dimórficos e leveduras, beleza? Então, voltando ao resumão, o que que acontece, o que que ela faz, né, como ela age, ela se liga à tubulina, né, e a uma proteína associada dos microtúbulos e ela rompe essa organização do fuso mitótico, beleza? E dentre os efeitos adversos mais comuns aí, alguns, né, comuns às outras classes, nós temos a cefaleia, a letargia, a visão embaçada. Olha ela aí de novo, a hepatotoxicidade, né? E aqui talvez até mais do que nas outras classes, a gente tem que lembrar do uso concomitante de álcool e medicamentos, tá? É contraindicado nesse caso, nos demais também, mas aqui mais do que nunca. Porque nesse caso específico aí, o uso de álcool ele pode aumentar esses efeitos adversos, né, que já são comuns no uso dessas duas substâncias. Então a gente tem que ficar ligado na potencialização aí desses efeitos adversos, né, quando a gente
observa ou quando a gente se deparar, né, com o uso concomitante de griselfulvina e álcool. No início do tratamento ali, nos primeiros 30 dias, né, no primeiro mês ali, podem ocorrer efeitos adversos hematológicos, né, leucopenia, neutropenia, monocitose. E a gente tem também alguns efeitos raros, né, a doença do soro, que é uma reação de hipersensibilidade que o paciente desenvolve, o angioedema e a dermatite esfoliativa, né, são efeitos raros, mas que podem ser fatais ali para o nosso paciente. Importante também é algo que eu já vou adiantar, que eu vou comentar várias vezes, né, que envolve aí conceitos básicos de farmacologia e ajuda a gente empregar esses conceitos teóricos na prática, né, já serve para a gente pensar em associação entre medicamentos e até mesmo interações medicamentosas. A griselfulvina ela é uma indutora, né, do complexo ali do citocromo P450. Então, ela pode aumentar o metabolismo de alguns fármacos. Destaquei aqui para vocês a varfarina, né? Os anticoncepcionais orais também, né? Nesse caso aí, o aumento da metabolização vai diminuir, né, de forma significativa a eficácia da contracepção e principalmente quando eu estou falando de contraceptivos orais ali com baixo teor de estrogênio. E o resultado disso daí, né, da diminuição da eficácia dos contraceptivos, acho que todo mundo já sabe, né? Então, além disso, mais uma vez, importante lembrar, a griselfulvina também é contraindicada na gravidez. Próxima classe, aí entra a estrela que eu comentei, né? Que entra o ergosterol, então, inibidores da síntese do ergosterol. Eles são, né, eu comentei rapidamente, eu pedi para vocês guardarem essa figura, aqui é só uma parte dela, mas eu pedi para vocês guardarem, porque nós vimos que nós temos aí dois pontos bem importantes, né, dois alvos bem importantes aí na síntese do ergosterol. E um deles é essa enzima, a esqualeno epoxidase, né, a enzima que converte o esqualeno em lanosterol, que é o precursor ali do ergosterol, né. Então, aqui nessa classe, nós temos como representante as alilaminas e as benzilaminas, que a gente já vai falar com mais calma aí, especificamente delas. E além disso, a gente tem também, né, mais lá para o finalzinho da figura, que eu dei uma aumentada nela, os inibidores da 14-alfa-esterol desmetilase, né, que é a enzima que converte o lanosterol em ergosterol, né? E aí, como representantes, nós temos os azólicos, né? Os imidazólicos e os triazólicos. Durante a aula eu vou basicamente juntar eles, falar sempre azólicos, mas a gente vai ver separadinho também com calma tudo isso. Então vamos lá, né? Os inibidores da esqualeno epoxidase. Como eu disse, eles podem ser alilaminas, e aí, né, como representantes das alilaminas, nós temos a terbinafina e a naftifina. E como representante das benzilaminas, a butenafina. Como a gente já viu, né, eles impedem aí a formação do ergosterol, né, um pouquinho lá na cadeia, na transformação, na conversão do esqualeno em lanosterol. Então eles promovem, né, além disso, eles promovem o acúmulo de metabólito tóxico, né, desse esqualeno que fica ali aumentado. E na maioria dos casos, né, eles têm ação fungicida. Falando mais especificamente aí da terbinafina, né, que é um dos mais utilizados dessa classe, nós encontraremos aí formas farmacêuticas, né, que podem ser utilizadas tanto por via oral quanto por via tópica. Eu separei algumas características farmacológicas, né, desse medicamento, desse antifúngico, para a gente colocar também em prática alguns conhecimentos básicos de farmaco. Então, a terbinafina ela tem 99% de ligação às proteínas plasmáticas, né? Lembram que só age fármaco livre, né? O que está ligado ali fica circulante, o que vai agir
é só a fração livre do fármaco, ela sofre um metabolismo, né, um efeito de primeira passagem, e por isso a biodisponibilidade dela é relativamente baixa, cerca de 40%, e o tempo de meia-vida dela é de aproximadamente 300 horas, tá? Ela se acumula ali na pele, nas unhas, na gordura. E o uso clínico, né, comum aí, é no tratamento da onicomicose nas tíneas de corpo, do pé, do couro cabeludo. E o uso também, né, assim como eu destaquei nas outras classes, o uso não é recomendado para gestantes, pacientes com insuficiência renal, pacientes com insuficiência hepática. E durante esse tratamento é muito, tá, gente? Bem importante que a gente faça a monitorização aí das enzimas hepáticas. Voltando com o raciocínio ali, né, que a gente começou de levinho, da questão de inibição ou indução do citocromo P450, mais alguns exemplos para a gente pensar, né, em usos combinados aí, pensar em interações. Esse é um raciocínio que vocês podem usar não só para os antifúngicos, viu, pessoal? Por exemplo, eu trouxe aqui a terbina fina, né, com a cimetidina em uso concomitante. A cimetidina, ela é uma inibidora do citocromo P450, e aí se ela inibe o citocromo P450, o que está acontecendo? Ela está diminuindo a metabolização. Então, o nível plasmático da terbina fina, o nível plasmático do meu antifúngico, eles vão estar aumentados. E a eliminação também vai ser mais lenta em decorrência dessa inibição, e o fármaco vai ficar ali por mais tempo agindo e desencadeando seus efeitos. Ah, beleza, isso é vantajoso. Não, eu estou falando não só dos efeitos desejáveis, mas também dos efeitos adversos. E aí o contrário acontece aqui, por exemplo, no caso da associação da terbina fina com a rifampicina, né? A rifampicina, ela é uma indutora do citocromo P450, então ela vai induzir essa enzima e dar um up ali na metabolização. Então o processo vai ser acelerado e vai fazer com que a concentração plasmática da terbina fina ela seja diminuída. E aí o que acontece? A gente não alcança o nível necessário para o nosso objetivo final, que é combater a infecção ali, né? Combater a micose. Então já deixo essa dica aí para quem se interessa, né? Se preocupa com interações. Eu tenho visto cada vez mais profissionais se preocupando na hora de prescrever. Eu acho isso, na verdade, muito bom. Então essa é uma dica, né? Olha se o fármaco é inibidor ou indutor ali do citocromo P450, que é o principal complexo metabolizador dos medicamentos. Outros representantes aí, nós temos a naftifina, né, de uso tópico, temos disponível creme em gel e ela é indicada, né, para tinea corporis, cruris e peds, né, a tinea do corpo, a cruris, né, da região genital ali, região coxa, virilha, e a do pé. E a butenafina, que é a representante ali das benzilaminas, né, também é de uso tópico. E o espectro e o mecanismo de ação são semelhante ali, né, ao das alilaminas que a gente acabou de falar. É importante destacar aqui, né, as alilaminas e as benzilaminas, se eu estiver considerando o uso tópico, elas são mais efetivas que os azólicos tópicos, né, contra ali os dermatófitos mais comuns do dia a dia. Essa informação vai mudar, né, quando eu estou considerando, por exemplo, uma infecção causada por cândida, né? Então aí os azólicos vão ser mais efetivos. Nos inibidores ali da 14-alfa-esterol desmetilase, talvez a gente tenha os mais conhecidos, né, os de uso mais comum. A gente já viu, né, como eles agem, mas para não esquecer, é na conversão do lanosterol em ergosterol, e como o próprio nome da classe já diz aí, né, pela inibição da enzima responsável por isso, a 14-alfa-esterol desmetilase. E aí nessa classe, nós, como eu resumi para vocês, em azólicos, né, nós temos os imidazólicos e os triazólicos. Como representantes aqui dos imidazólicos, nós temos o cetoconazol, clotrimazol,
miconazol, econazol, butoconazol, oxaconazol, sertaconazol, os azol da vida. Triazólicos, itraconazol, fluconazol, voriconazol, terconazol e mais alguns azols da vida também, né? O que muda aí, né, Cauê, dos imidazólicos para os triazólicos? A gente tem, basicamente não, nós temos o mesmo mecanismo de ação, também o mesmo espectro, né, para facilitar a nossa vida. A diferença é basicamente na estrutura da molécula. E só para complementar, né, essa inibição, o que vai acontecer, né, com essa inibição? Qual é ali o restante do processo? Essa inibição ela vai interromper essa síntese, né, do ergosterol, vai ter um acúmulo de metabólitos, a membrana vai se desestabilizar e aí a gente vai ter a morte celular do fungo, tá? Então, simplesão resumido para a gente lembrar. Outra informação adicional, né, que a 14-alfa-esterol desmetilase, ela é uma enzima do citocromo P450 dos fungos. Então, os azólicos, eles podem também inibir as enzimas do citocromo P450 hepáticas, tá? Então, quando a gente for usar ou prescrever, né, algum antifúngico dessa classe dos azólicos, a gente tem que se ligar nas interações medicamentosas, né? A gente treinou aí um pouquinho, né, ou bastante já, esse raciocínio até aqui. E um exemplo, né, onde deve haver esse extremo cuidado com isso, por exemplo, em pacientes imunossuprimidos usando ciclosporina, né? A ciclosporina é utilizada ali para gerar imunossupressão e prevenir a rejeição, né, ali do transplante. Então, ela é metabolizada por enzimas do citocromo P450. Então, né, quando eu vejo essa informação, opa, já ligo o alerta aí. Então, se houver essa necessidade, né, de associar, utilizar esse azólico que vai inibir essa enzima junto com a ciclosporina, que é metabolizada, né, nesse complexo, a dose de ciclosporina, por exemplo, vai ter que ser ajustada, no caso aí diminuída, né, porque lembra que se eu estou inibindo a metabolização, a concentração plasmática vai estar aumentada. E se a concentração plasmática da ciclosporina vai estar aumentada, né, a gente vai ter essa supressão também além da conta ali, né? Eu vou expor meu paciente ali a diversos riscos, beleza? Eu sei que talvez esse nem seja o interesse de vocês, né? Mas é um raciocínio bem importante que eu acho que todo profissional de saúde deveria ter, né? Para prever, para evitar interações e efeitos adversos que se a gente tiver um pouquinho mais de farmaco, a gente consegue ali evitar e melhorar o tratamento e a qualidade de vida do nosso paciente. Bora falar de um azólico de uso bem comum, né? Como era bem comprido, eu separei alguns, os mais utilizados para a gente focar. E aqui é o cetoconazol, né? Ele é um antifúngico aí de amplo espectro. A gente tem ele disponível nas formulações para serem usados por via oral e também por via tópica, né? O uso via oral é limitado, né? De certa forma limitado, porque a absorção dele, né, no trato gastrointestinal depende ali da conversão dele em um sal. E para isso a gente precisa de um ambiente ácido. Ah, mas é comum, é tranquilo. Gente, chega nosso paciente lá, por exemplo, com a cloridria, né, uma condição onde o paciente não produz o ácido clorídrico, ou mais comum ainda, né, meu paciente usando bicarbonato, ou um antiácido, ou um inibidor da bomba de próton, né, o omeprazol da vida, o suprazol da vida, a gente não consegue, né, essa absorção aí do cetoconazol e a gente não tem o resultado que a gente queria. E nesse caso aqui, eu vou falar mais à frente, mas o itraconazol é uma melhor opção, né? Além disso, o cetoconazol ele tem uma baixa penetração no líquido cefalorraquidiano e na urina, então ele vai ter pouca eficácia ali, né, nas infecções do sistema nervoso central e também no trato urinário. E como efeitos adversos, né, também comuns ali aos demais, nós temos a náusea, o vômito, a anorexia, disfunção hepática.
E atenção novamente aqui, né, a esse bizu. O cetoconazol ele é inibidor da CYP, da citocromo P450. Então ele afeta o metabolismo aí de muitos outros fármacos. Deixei um post-itzinho aqui destacado, não sei se é de conhecimento de vocês, mas a gente tem o uso de cetoconazol para tratamento de câncer de próstata e câncer da suprarrenal aí, em casos avançados. Não vou explodir a cabeça de vocês, né? Mas um antifúngico para tratar câncer é isso mesmo, né? Tipo, é mais uma informação aí adicional que eu estou deixando para vocês. E é legal até para a gente pensar, né, nos medicamentos além das indicações, né? Pensando, obviamente, utilizando conhecimento farmacológico para pensar nisso. Inclusive, o metabólito, né, o 5-FU que eu comentei lá atrás, ele também é um agente utilizado aí, no tratamento do câncer. Aqui no caso específico do cetoconazol, é porque ele vai inibir enzimas ali que diminuem a síntese de hormônios esteroides, né? Que tem um papel extremamente importante no crescimento celular. Quem tiver curiosidade ou quiser saber mais sobre hormônios, tem uma aula que eu gravei para educação física lá no YouTube, então dá um pulinho lá. Então, a gente pode ter mais insights, né? Com essa informação aí. Se o uso do cetoconazol diminui a síntese de hormônio esteroide, eu já posso pensar em efeitos adversos relacionados a isso. Por exemplo, ginecomastia, impotência, principalmente quando eu estou falando de uso a longo prazo, tá, gente? Então, mais uma informação extra aí que eu acho bacana trazer para vocês. Os imidazólicos, né, eles têm eficácia comparáveis aí no geral. Eles não são efetivos contra infecções fúngicas de cabelo e unhas, considerando também aí, né, no geral. A gente já viu aí outros, né, utilizados para essas micoses. Mais comumente a gente vai encontrar formas farmacêuticas disponíveis para aplicação cutâneas e vaginal, né? Beleza, Cauê, como que eu vou escolher o melhor antifúngico, o melhor imidazólico dessa classe, né? A eficácia dele é comparável, a gente vai escolher baseado ali no custo, na disponibilidade, né? Trabalhar com o que tem e aí acompanhar o meu paciente para ver a evolução desse tratamento. Já passando aqui, né, para os triazólicos, enfim, são azólicos ainda, mas aqui o itraconazol é um triazólico. Eu também deixei para a gente gastar, né, um pouquinho mais de tempo com os de uso mais comum. E o itraconazol, que é um antifúngico aí também de amplo espectro, ele é utilizado por via oral e via endovenosa. Eu comentei, né, que ele substitui o cetoconazol ali oral no tratamento de várias micoses. E isso acontece por conta da necessidade, né, do ambiente ácido com o uso do cetoconazol que eu expliquei para vocês. E aí com o itraconazol a gente tem praticamente uma absorção via oral máxima, né, se esse ambiente o ambiente gástrico estiver ácido. E ele é amplamente utilizado, né, também no tratamento das meningites, tá? Porque ele atinge, né, níveis elevados ali nas meninges. Então, é uma das opções para esse tratamento. Os efeitos adversos, né? Olha quem está aqui de novo, hepatotoxicidade é um dos principais, né? Então já deixei em caixa alta. E os demais, a maioria, como a gente já viu, são comuns, né, aos outros antifúngicos, né? Náusea, vômito, dor abdominal, diarreia, hipocalemia. Aqui, nesse caso, edema de pés, queda de cabelo. Próximo e também muito utilizado, né? Acho que talvez o mais, o fluconazol. A gente tem ele disponível por via oral e também via endovenosa. A absorção dele não é influenciada pelo pH gástrico, igual eu comentei no caso do cetoconazol, por exemplo. E além disso, né, ele apresenta menos efeitos adversos, tem uma excelente penetração no líquido cefalorraquidiano, então é o fármaco de escolha para tratar, por exemplo, uma candidíase sistêmica, uma meningite criptocócica.
E mais informações adicionais, né? Ele não é efetivo contra aspergilose. Além disso, um dos pontos negativos aí do fluconazol, apesar de a gente ter visto bastante coisa boa a respeito dele, é o rápido desenvolvimento de resistência, né? Que provavelmente ocorre pela mutação das enzimas ali do citocromo P450, né? E também ali pela hiperexpressão de proteínas transportadoras. Efeitos adversos também são daqueles que a gente já viu anteriormente, né? A náusea de novo, vômito, dor abdominal, diarreia, a alopecia reversível, né? Que consegue reverter aí com ajuste da dose ou descontinuando o tratamento. E para não perder o costume, né? Eu trouxe mais informações extras sobre a relação inibição, indução ali que a gente já comentou nos outros. Então, o fluconazol ele pode aumentar o nível de amitriptilina, ciclosporina, fenitoína, varfarina, se usado concomitantemente. Então, muita atenção quando a gente for prescrever ou pegar um paciente utilizando antifúngicos. E também, né, pensando ao contrário, o fluconazol ele pode ter seus níveis, né, e efeitos diminuídos pela carbamazepina, pela isoniazida, pelo fenobarbital, quando, né, esse uso é feito em conjunto. Então, pessoal, óbvio que não precisa decorar isso, mas só de vocês lembrarem e terem a preocupação, né, com as interações quando tiver o fluconazol ou um outro antifúngico no meio, já dá para a gente ligar o alerta, buscar mais informações e talvez, né, talvez ou muito provavelmente tentar evitar esses efeitos adversos ou esses efeitos indesejáveis aí que a gente tem com essas interações. O voriconazol, né? Vamos lá, força, tá acabando. O voriconazol é o tratamento de escolha para aspergilose invasiva, né? E também aí para outras infecções com fungos filamentosos. Nós temos disponível formulações para uso via oral e parenteral, né? Ele inibe significativamente, tá? Mais informações aqui, o citocromo, enzimas do citocromo P450. Então, por exemplo, no caso da necessidade, né, de usar um imunossupressor, por exemplo, ciclosporina, né, que a gente já comentou, ou tacrolimo, a gente tem que se atentar ao ajuste de dose, né? Além disso, a gente deve evitar associação com ritonavir, rifampicina, rifabutina, porque eles aceleram a metabolização do voriconazol. Então, não vou entrar especificamente nas interações, mas só para a gente lembrar e ligar o alerta quando vê antifúngicos aí na farmacoterapia do meu paciente. Também deve ser evitado em pacientes com insuficiência renal, né? Porque ocorre aí um acúmulo de metabólito tóxico para o sistema nervoso central. O terconazol ficou até um pouquinho de lado. Ele eu não coloquei nos slides, né? Mas ele é usado no tratamento da candidíase vaginal. E o mecanismo e o espectro de ação é semelhante aí aos demais que a gente comentou até agora. Outra classe, né, pessoal, são os inibidores da estabilidade da membrana dos fungos, comentamos lá no começo. Aqui a gente tem como representante os polienos, então entra a anfotericina B e a anistatina, que eles agem se ligando lá diretamente ao ergosterol. Então, mais um ponto importante daquela figurinha lá que eu pedi para vocês gravarem no começo da aula. Então, eles se ligam ao ergosterol e rompem a estabilidade dessa membrana por meio ali da formação de poros, né? E essa formação de poros vai promover o extravasamento ali de constituintes importantes, né, celulares, e vão causar ali a morte celular. Então, no caso dessa classe aqui em específico, a questão da ação ser cida ou estática, né, vai depender da quantidade de ergosterol ali de cada membrana.
Bom, com o uso da anfotericina B, nós temos, né, o desenvolvimento menos frequente de resistência e, além de atuar dessa forma que eu acabei de comentar, né, se ligando ali diretamente no ergosterol, formando poros, ela parece também gerar radicais livres que são tóxicos, né, e vão desestabilizar também aí as membranas fúngicas. O uso endovenoso, né, a gente tem ele porque a anfotericina B ela é muito insolúvel, então comumente a gente encontra ela em suspensão coloidal tamponada. E quanto ao uso clínico, a gente tem algumas limitações. Eu não sei nem se eu posso chamar de limitação, mas alguns cuidados ali, né, ocorrências muito comuns que a gente tem com o uso da anfotericina B que estão relacionados aí principalmente com a toxicidade ali nesse uso, né? Então, nós temos três reações clássicas e comuns com esse uso. As reações sistêmicas imediatas, né, que envolvem ali uma tempestade de citocina e vão gerar febre, calafrio, hipotensão no meu paciente, principalmente nas primeiras horas, né, de uso. E para resolver isso, normalmente a gente diminui a taxa de administração ou já se faz um tratamento antipirético prévio. E é comum também a toxicidade hematológica com o uso da anfotericina B, né, que pode vir a gerar aí até uma anemia no meu paciente. A toxicidade renal ainda é uma incógnita, uma interrogação, mas ela pode estar relacionada ali com uma vasoconstrição que é promovida nas arteríolas eferentes, né? Então, pode acontecer uma isquemia renal. E por isso, né? Mais informações adicionais. É bem importante, tá, pessoal? Quando o paciente tiver em uso da anfotericina B, acompanhar a ureia e creatinina do paciente. Viu que fugiu da normalidade, tem que ajustar ou suspender, porque, desculpa a palavra, mas vai dar merda. Acreditem, tá? Isso aí acontece com mais frequência do que parece, infelizmente, de certa forma, por um descuido, né, no acompanhamento do tratamento e ali do paciente. Essa toxicidade hematológica, né, e a toxicidade renal, elas são cumulativas e dose dependentes, tá? Então, por favor, novamente, está envolvido no atendimento ali que tem um paciente utilizando uma anfotericina B, checa isso, né? Evita utilizar outros fármacos nefrotóxicos, isso é importantíssimo, né? Aqui como exemplos, aminoglicosídeos, ciclosporina, né? Novamente, e pensando, né? A indústria já pensando aí em diminuir essa essa toxicidade renal, já disponibilizou formulações mais modernas, né, da anfotericina B, em lipossomos ali que, né, evitam a exposição do fármaco com túbulo proximal renal. E nessas formulações a eficácia é a mesma, a toxicidade, obviamente, é bem menor, e a parte chata disso é que é, né, um tiquinho mais cara. Então, na padronização, às vezes essas formulações ficam um pouquinho de fora, e a gente ainda lidar com a formulação antiga, que é bem nefrotóxica para o nosso paciente. A nistatina, né, acho que depois de tanta informação fica fácil a gente entender como ela age, né? Ela tem estrutura ali semelhante à anfotericina B e o mecanismo de ação, né, também. Ela se liga também diretamente ali ao ergosterol, forma poros, né, promove o extravasamento do conteúdo da célula e clinicamente ela é utilizada no tratamento da candidíase da pele, da mucosa vaginal, da mucosa oral e do trato gastrointestinal. Eu imagino que seja, né, o que está mais presente na prática odontológica aí para vocês. E já falando da prática, né, não sei se eu toquei da forma como eu queria nesse ponto. Observem bem a mucosa oral do paciente de vocês, né? Alguns procedimentos ali podem gerar lesões, facilitar a infiltração da micose, como eu falei, os fungos eles se adaptam facilmente, então a gente pode transformar algo, né, local ali em uma micose sistêmica, por exemplo. E se a gente tiver esse cuidado, a gente pode também evitar mais uma evolução aí do caso do nosso paciente.
E a última classe para fechar, eu falei que estava acabando, né? Era mentira, mas agora é de verdade. Inibidores da síntese da parede celular dos fungos. Primeira e mais valiosa informação que a gente pode trazer lá da biologia básica é que as células humanas elas não possuem parede celular, né? Então, opa, a gente tem praticamente aqui um alvo exclusivo, né? Alguns autores aí, algumas referências tratam até essa classe como atóxica para células humanas. Eu já comentei lá no começo da aula, né? Mas para a gente relembrar, a parede celular ela é basicamente composta por quitina, beta-1,3-D-glicano, beta-1,6-D-glicano e glicoproteínas. Então essa classe age inibindo ali, né, de forma não competitiva, a formação, né, a síntese desse composto aqui, o beta-1,3-D-glicano. E aí essa inibição vai romper a integridade ali da parede e promover um estresse osmótico. Então a gente vai ter a lise da célula, é a morte da célula, beleza? Como representantes aqui a gente tem a caspofungina, a micafungina e a anidulafungina. A caspofungina, ela foi aí a primeira equinocandina aprovada para uso. Clinicamente, ela é utilizada na terapia primária para candidíase esofágica e candidemia e também na recuperação aí, né, comumente utilizada na recuperação de infecções por aspergillus e neutropenia febril. Fica de tarefinha para vocês, né, para quem curtiu, para quem curte interações e aquele raciocínio que a gente trabalhou durante a aula, entender o porquê aqui da não recomendação, né, da caspofungina com ciclosporina e também desses demais medicamentos que eu deixei aqui para vocês. Quem conseguiu, né, quem conseguir aí fazer isso, quiser tirar dúvidas, discutir, é só me mandar um alô no final da aula, eu vou deixar o meu contato, meus endereços de comunicação e aí a gente discute mais a fundo sobre isso. A micafungina... Opa, peraí, esqueci de um ponto importante, tá? Aqui a gente precisa lembrar que é necessário, quando for usar, né, a caspofungina, é necessário o ajuste da dose para pacientes com disfunção hepática moderada. Comumente para pacientes com uma disfunção renal, a gente não precisa fazer esse ajuste, mas quando a gente fala de disfunção hepática, esse ajuste de dose é necessário. A micafungina ela foi aprovada para o tratamento da candidíase esofágica e para profilaxia antifúngica, né, em transplante aí de células-tronco. E a nidulafungina aprovada para o tratamento também da candidíase esofágica e da candidemia. Falando no geral aí das equinocandinas, né, elas são bem toleradas, os efeitos adversos dela também são aqueles comuns aos outros antifúngicos, né? Então, cefaleia, febre, provas de função hepática aumentada, tá? Então, é importante também acompanhar durante o tratamento e alguns efeitos relacionados aí à liberação de histamina. Para você que entendeu tudo, né, e já cansou aí de mim, era isso que eu tinha para trazer. E para você que ficou com dúvida, né, ou que quer fixar de vez esse conteúdo para não precisar ler com tanta profundidade depois, segura aqui que eu deixei um resumão, né, com o que a gente tem que lembrar sobre os mecanismos de ação aí dos antifúngicos. Então, para a gente fechar, na via da síntese do ergosterol, dá uma respirada aí, o principal constituinte, né? Como eu comentei, é o ergosterol, o principal constituinte da membrana. A gente tem duas enzimas muito importantes, né? A esqualena epoxidase, a 14-alfa-esterol desmetilase. E aqui nós temos, né, os inibidores dessa enzima, da esqualena epoxidase, as alilaminas e as benzilaminas, né? Entram aqui a terbinafina, naftifina, butenafina e os inibidores da 14-alfa-esterol desmetilase, né, que são os azólicos, né?
Então, beleza. Inibir a síntese do ergosterol lascou para o fungo, né? Porque o ergosterol, como eu falei, ele é indispensável ali para a função e para a estrutura da membrana. Tem também aqueles que inibem, né, a estabilidade da membrana do fungo, né? Se ligando direto ao ergosterol, tá? Tá aqui nessa segunda figura, mas eu tenho aqui o ergosterol. Então, são os polienos, né? A anfotericina B, a anistatina, a flucitosina, né? Que é a diferentona aí da galera, que foi a primeira lá que a gente comentou, ela vai atuar ali na inibição, né, da síntese de ácido nucleico dos fungos. Inibiu síntese de ácido nucleico, inibiu síntese de DNA, lascou para o fungo também. A griseofulvina, né, está destacado aqui para vocês, ela inibe, né, a mitose dos fungos, porque ela se liga ali a compostos que rompem, né, essa organização do fungo mitótico. Não tem mitose, também lascou para o fungo, vai morrer. Ela foi a que eu comentei, né, é legal lembrar, foi a que eu comentei que também há relatos que ela inibe a síntese de DNA e de RNA. Agindo na parede celular, nós temos as equinocandinas, né? Lembrando que nossas células não possuem parede celular, então é aquele papo de alvo exclusivo. Então, se inibiu a integridade da parede, vai ter o estresse osmótico e também a lise da célula. Morreu o fungo. Obviamente que isso é em teoria, como a gente falou, os fungos eles têm uma capacidade de adaptação, então, né? Nem sempre vai ser assim tão simples quanto eu estou falando. Acho que eu não esqueci nada no resumão, beleza? Pessoal, era isso que eu tinha para vocês. Eu sei que talvez eu tenha até me emocionado em alguns pontos, né? Que, que não sejam do interesse e da prática de vocês, mas eu creio que informação nunca é demais, né? Eu espero que, que vocês tenham aproveitado a aula, tenham aproveitado o material. Eu deixo aqui, como eu falei, os meus endereços de contato, já fico à disposição para discussão, para tirar a dúvida, para trocar uma ideia, para o que precisarem. E agradeço pela atenção para quem chegou até aqui e até a próxima aula.